Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre se dispõe a nos instruir quando temos dúvidas em relação a algo segundo aquilo que devemos proceder. A dúvida não a fé não opera com dúvida, mas é normal estarmos sempre buscando dúvida no sentido de conhecer, alcançar um entendimento para que o exercício seja o mais próximo daquele que é o elo da perfeição. E ele, naquele diálogo com Abraão, quando ali o Senhor decide terminar com Sodoma, e Abraão, no seu diálogo, questiona: por acaso o juiz da terra estará aniquilando o justo justamente com o injusto? Aonde ele fala: se ali houver, certamente que pouparei. Assim como a palavra nos diz que ainda que uma cidade tenha homens no temor, que é o princípio da sabedoria e de obediência ao Senhor, assim como foi Noé, como foi Jó, como foi até mesmo os patriarcas, a palavra diz que só poupará aqueles que assim procederem, porque a responsabilidade é individual e ele cobra segundo a conduta de cada um. Porque a intenção do coração daquele que busca estar conhecendo a sua perfeita e agradável vontade, a sua intenção do coração é sempre em buscar do seu aprendizado para exercitá-lo. Já aquele que o nega queira o instruir, e a palavra diz: por acaso algum barro pode instruir o seu oleiro? Aquele que é sábio está sempre buscando no sentido de ser instruído, mas o tolo despreza a instrução e ainda queira instruir, ou como indagar: por que fazes assim? E isto é um erro, uma extrema tolice aqueles que assim procedem, porque o Senhor está apto a instruir e jamais a querer que alguém venha o instruí-lo. Mesmo porque Jesus disse: já está consumado. E ele disse que de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Não há novidade debaixo do céu. Jesus, na verdade, está trazendo juízo sobre todo ser que respira, aonde, na verdade, aqueles que têm o seu nome escrito na vida, no livro da vida, ele veio cumprir a promessa de que terão aqui nesta terra vida com abundância. Outrora estávamos sempre sendo oprimidos por aqueles que são acusadores de nossos irmãos. Mas então é chegado o tempo onde, na verdade, aqueles que eram acusadores e acusavam em vão, sem causa, é onde o Senhor é aquele que, na verdade, galardoa a eles, porque, sendo submetidos à prova, eles não são aprovados, e tampouco estão aptos a vencer o tentador, e assim também, se tropeçando de várias formas, não acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Mas antes, aqueles que há submissão de coração,
estão sempre aptos a conhecer a perfeita e agradável vontade do Senhor e a cumpri-la, sem duvidar, antes confirmando que é possível quando se persevera e se produz um testemunho verdadeiro, sendo imitador de Cristo, porque ele já nos deu o exemplo de que, sendo um espírito experimentado em dores, pronto e experimentado, alcançou as bênçãos que não produz dor, assim como aqueles que perseveram dia após dia também alcançarão, uma vez que estão produzindo as mesmas obras. Ele disse: ninguém vai adiante do seu mestre, mas aquele que segue o seu mestre será como ele. Aonde ele é o elo da perfeição, nós somos pó, do pó viemos, pro pó voltaremos, mas pela perseverança e condução do seu Espírito, estamos com a oportunidade de produzir as mesmas obras, sendo seus imitadores, e isso nos é imputado como justiça daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. E assim sejais firmes e constantes, e confirmai que sois participantes em Cristo segundo a fé, que é sempre aperfeiçoada pelas boas obras, a fim de não serem podados, assim como muitos apostataram na fé e estão, na verdade, destituídos daquilo que ele é riquíssimo. A honra, a glória e a imortalidade. Trocaram a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, pela injustiça dos homens, trocaram a verdade de Deus, o chamando de mentiroso. Por isso grande é a ira e indignação daquele que concedeu seu Filho amado e julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. E ele traz o galardão sem demora, quer sejam boas, quer sejam más. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.